Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 2 da série A Jornada dos Comissários de Voo. E hoje a gente vai falar sobre a dupla formação dos comissários de voo e a oportunidade escondida. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: muito obrigado a todos vocês que deixaram o seu comentário embaixo desse vídeo aqui. Porque, olha, eu juro, eu me esforcei, é que ontem realmente eu fui até tarde e eu não consegui responder todos os comentários que foram feitos ontem. Mas hoje eu pessoalmente vou entrar lá e vou responder cada um desses comentários. E antes de eu entrar efetivamente no conteúdo que a gente vai abordar hoje aqui, com relação à formação dos comissários, e onde é que está essa oportunidade escondida que eu estou falando, eu quero pedir que vocês comentem. Comenta no final desse vídeo aqui, quando essa aula terminar, o quanto você tinha noção dessa formação dupla que os comissários têm e eu quero saber se você tinha essa percepção da oportunidade escondida que você vai perceber através da nossa aula. Bom, sem mais delongas, já vamos cair direto para o nosso conteúdo. Galera, o comissário, ele possui uma formação técnica. Que formação técnica é essa? É uma formação que faz com que essa pessoa tenha a capacidade de gerenciar a segurança dentro de uma aeronave. Essa segurança ela é prioritariamente preventiva, afinal de contas ninguém quer que nada aconteça, né? Então a gente trabalha muito com prevenção. Essa é a primeira coisa que você tem que anotar aí no seu caderno. Comissários de voo trabalham com prevenção. Mas eles são as pessoas treinadas para, se caso alguma coisa acontecer, eles vão atuar. Ou seja, são essas pessoas que possuem o treinamento para tirar todas as pessoas lá de dentro ou atender essas pessoas lá dentro, quando acontecer alguma ocorrência. Tá? Então, eu gosto de dizer o seguinte: a segurança que os comissários desempenham, ela é prioritariamente preventiva, mas ela também é reativa. E aí eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Aí no caderno de vocês, eu quero que vocês façam uma lista. Faz uma lista disso aqui, ó. Quais são as características que um profissional tem que ter para lidar com a segurança preventiva? Faz essa lista. Depois você coloca lá quais são as características que esse profissional tem que ter para lidar com segurança reativa, ou seja, aquela em que algo já aconteceu. Que tipo de características são essas aqui? Isso é muito importante que você tenha listado através dos seus estudos para essa profissão. Assim você vai saber exatamente o que é que você tem que desenvolver, caso você tenha ou não, tá? Voltando a falar da formação técnica dos comissários, uma parte dessa formação técnica é o idioma. Mas espera aí, de acordo com o meu slide que eu estou pulando essa parte. Vamos falar antes da formação do comissário de voo. Até porque tem gente aqui que ainda vai fazer a formação, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: essa formação do comissário, você vai ir para a escola de aviação, você vai estudar todos os temas técnicos. Ao final do seu curso, você vai fazer a prova da ANAC. A prova da ANAC, ela verifica o seu nível de conhecimento técnico sobre a profissão que você se propõe a desempenhar. Até aqui, acredito que eu estou chovendo no molhado, não estou falando nenhuma novidade para vocês. Vocês já esperavam isso, tá? Mas vocês devem perceber que toda vez que uma companhia aérea
abre um processo seletivo, eles pedem idioma. Eles pedem que você tenha um determinado idioma. Às vezes é espanhol, às vezes é inglês, às vezes é inglês ou espanhol, às vezes é só inglês, mas eles pedem. Isso geralmente está lá nas especificações da vaga, tá? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: o idioma, ele não é um diferencial, ele é algo básico para a formação técnica de um comissário de voo. Mas ali na frente a gente vai ver também que ele influencia em outra formação que o comissário de voo tem que ter. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que a formação no idioma, ela é com certeza algo da formação técnica que é exigido, um dos parâmetros técnicos que são exigidos para você fazer parte, por exemplo, de um processo seletivo, para que você aplique para esse processo seletivo. Mas ter fluência no determinado idioma que é pedido não significa que você terá automaticamente a aprovação. Eu sei, isso pode estar um pouco confuso e você deve estar se perguntando, tá, mas e se eu sou fluente em inglês, então quer dizer que eu não posso ser aprovado? Sim, você pode não ser aprovado mesmo sendo fluente em inglês, e eu quero deixar isso claro e quero que você saia daqui hoje sabendo o porquê que isso acontece. Mas, como a gente está falando agora da formação técnica, eu quero que você tenha esse conhecimento. O inglês ou o idioma, ele é parte da tua formação técnica, até para preencher os pré-requisitos para você fazer parte de um processo seletivo. Isso é o que você precisa saber por enquanto. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre o idioma. Você vai realizar avaliações, tá, de português e de geografia. Então, percebe uma coisa, conhecimentos de português e de geografia fazem parte também dessa formação técnica. Afinal de contas, alguém que vai representar a companhia aérea, que vai estar em contato direto com os clientes dessa companhia, deve ter uma forma de expressão evoluída, ou seja, ele tem que ter um determinado vocabulário e tem que ter recursos desse vocabulário para saber lidar e atender todo tipo de pessoas, desde pessoas mais simples até pessoas que têm um vocabulário mais rico. Então, o comissário ele vai trabalhar com todo tipo de pessoa e definitivamente ele tem que ter um bom conhecimento do nosso idioma, do idioma português, ele tem que saber se comunicar muito bem. A gente também vai falar de comunicação mais pra frente e você vai perceber que conhecer regras gramaticais, realizar uma prova de português, para quem quer ser comissário de voo, está relacionado à parte técnica. Depois a gente vai ver a outra parte. Tá? Mas por enquanto é o que você precisa saber. É por isso que você faz uma avaliação de português. Geografia também faz parte de uma avaliação técnica. Por quê? Minha voz está falhando. Vamos lá. Por quê? Porque você se propõe a trabalhar, a ter uma atividade na qual você estará em pleno movimento. Você estará se movimentando por países, por estados, por capitais, por regiões completamente distintas, diferentes. O nosso país ele realmente é muito grande, o nosso continente é muito grande. E você vai voar para o mundo inteiro, né? Porque eu tenho certeza que você vai ser um comissário internacional. Tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui, que a primeira companhia que vai voar vai ser na Emirates, né? Então, quando você for para a Emirates, você já provavelmente vai sair voando para tudo que é canto do mundo. Então, sim, ter conhecimentos de geografia é algo básico, percebe? Não é diferencial eu saber quantos continentes nós temos, os países e suas capitais. Não é diferencial, é algo que é básico para quem quer se propor a ter essa atividade. Então o que eu quero dizer é que português e geografia, fazer provas de português e geografia é algo da tua formação técnica.
Isso é o que você precisa saber, tá? Eu gostaria de falar também sobre cursos de atualização e especificar um pouquinho o que é isso. Eu recebo muitos questionamentos através das redes sociais de pessoas me perguntando: Luciano, poxa, tem um curso tal, você recomenda fazer? Tem um curso sobre isso, sobre aquilo, enfim, não vou citar nomes aqui, mas muitas dúvidas com relação a cursos que estão sendo oferecidos no mercado e que as pessoas às vezes têm dúvidas, né? Faço, não faço, isso agrega, não agrega? Então eu gostaria de trazer uma reflexão, gostaria também de dizer, desconfie também do que eu estou dizendo, tá? Porque a melhor coisa para você formar a sua profissão é você ter a sua própria opinião. E o meu objetivo aqui como instrutor é cada vez mais incentivar isso, que você tenha a sua própria tomada de decisão. E para que você possa ter uma tomada de decisão eficiente, eu vou te dar algumas informações que é o que eu sempre uso na hora de tomar decisões para a minha carreira. Então, pense da seguinte forma. Cursos de atualização. O que são cursos de atualização? São cursos que apresentam o mesmo conteúdo que você teve no curso de comissário de voo. O mesmo, basicamente o mesmo. Às vezes agrega um pouco pela utilização de um equipamento novo, por realizar o exercício num ambiente mais realista. Então, o que eu quero te dizer? A atualização, ela é algo frequente nessa carreira, tá? É algo que você vai fazer pro resto da sua vida como um tripulante. Quando eu terminei o curso e acabei entrando, cara, anualmente, todo santo ano, eu faço revalidação de todos os assuntos que eu posso vivenciar na minha rotina de trabalho. Todos. Todo santo ano eu vou para a sala de aula, eu revejo um procedimento, eu revejo tudo que pode acontecer, eu sou checado, vai um checador, ele me pergunta tudo que pode acontecer sobre normas, sobre procedimentos e sobre a operação da aeronave que eu estou homologado para operar. Então, os cursos que apresentam o mesmo conteúdo do que você viu no seu curso de comissário, eles são importantes? São. São cursos importantes para você se manter atualizado, tá? Então, quando você fez a sua formação, digamos, esse ano, e aí você está aguardando, né? Tá se desenvolvendo para a oportunidade, quando chegar a sua oportunidade do seu processo seletivo. O que eu recomendo? Eu recomendo que você utilize esse tempo a seu favor. Não deixe passar mais de 6 meses sem você fazer algo de atualização, porque isso demonstra, entende? Quando você coloca isso no seu currículo, isso demonstra que você se mantém atualizado, que você está em sintonia com o que o mercado busca, com o que o mercado executa na vida real. Então, é isso que eu preciso que você saiba sobre cursos de atualização. O que são cursos de atualização? Aquilo que traz mais do que você já viu no curso de comissário. E aí eu gostaria de trazer cursos de aperfeiçoamento. Qual que é a diferença? Raciocina comigo. Aperfeiçoamento é algo que eu não tive no meu curso de comissário de voo. Algo que é um curso de aperfeiçoamento completa a minha formação. E quanto mais completo for o meu currículo, mais ele chama a atenção da companhia aérea. Então, se você quer fazer um curso, um treinamento que complete aquilo que você teve no curso de comissário de voo, ou seja, você não teve esse assunto durante o curso de comissário de voo, ele vai
despertar a atenção do seu selecionador muito mais do que um curso de atualização. Veja bem, não estou dizendo que ele é mais importante, eu estou dizendo que os dois são importantes. Mas um mantém você atualizado daquilo que você já viu e o outro agrega conhecimento àquilo que você já viu. Então é importante você distinguir isso, principalmente se você estiver montando o seu currículo. Para pensar, algo que não é da formação do comissário de voo, mas que completa muito esse perfil, quando o selecionador vê isso no seu currículo, isso desperta a atenção dele. Isso vai chamar a atenção, provavelmente ele vai perguntar, inclusive para você, o que te motivou a procurar aquela formação, o que te motivou a fazer aquilo ali. E aí, obviamente, você vai pegar o caminho, né? Provavelmente você vai pegar o caminho da complementação, ou seja, um curso de aperfeiçoamento, aquilo que completasse o seu perfil. Tamo junto até aqui? Você está entendendo o que eu estou querendo falar com relação a esses cursos complementares que você tem no mercado e algo que vão preencher a sua formação técnica? Até agora a gente só está falando da formação técnica e talvez você esteja pensando, poxa, mas é só o que eu conheço. Existe outra formação? Sim, existe uma outra formação. Essa outra formação é uma opinião minha, tá? Essa outra formação é algo que eu percebi ao longo dos anos trabalhando como comissário de voo. É algo que eu percebi que ninguém se dava conta. Não é à toa que eu criei um treinamento todo voltado para isso, porque eu achava que era muito injusto as pessoas não se darem conta disso, não conhecerem intimamente o dia a dia dessa profissão, e por não conhecer o dia a dia dessa profissão, fazia com que eles não tivessem olhos para esse lado que eu diria que não vou dizer que é mais importante, mas é que ele é tão importante quanto, eu diria ali, ó, 50-50. Então, hoje, eu já fiz vídeos, tem vídeos no meu canal do YouTube e no IGTV também, falando justamente sobre isso, para trazer a consciência para vocês de que pessoas que acham que só ter a ANAC e o CMA basta para entrar na aviação, essa pessoa literalmente está fora do mercado. Porque a segunda formação que um comissário tem que ter é a formação humana. E essa formação humana, ela é muito mais difícil de se desenvolver do que a formação técnica. Algo técnico, eu pego aqui, escrevo para você como é que é, digo o que você tem que fazer e você simplesmente vai lá e executa. Mas algo que é humano tem inúmeras variações. Tem variações principalmente pelo nosso pela nossa linguagem de comunicação. E isso leva tempo para ser trabalhado, mais tempo. Mas não é impossível. Existe um caminho, existe uma rota que você pode seguir para se desenvolver desse lado humano. E aí talvez você diga assim, mas eu gosto de pessoas, eu tenho isso. Olha, pela experiência que eu tenho, durante todos esses anos que eu tenho realizado o meu treinamento, eu escuto muitos feedbacks de alunos que realizam o treinamento e dizem o seguinte, Luciano, eu achei que eu sabia o que era comunicação. Eu achei que eu sabia o que era lidar com pessoas. Mas agora o nível de profundidade nesses assuntos é completamente diferente. Eu achei que aqui eu ia aprender a lidar com pessoas. E aqui eu aprendi a lidar comigo mesmo, em primeiro lugar. E é muito bacana receber esse tipo de feedback. Então, eu gostaria de trazer para vocês alguns pontos dessa formação humana que o comissário de voo tem que ter, tá? Para ele poder desempenhar todas as suas funções e que é meio que
negligenciado ou o pessoal não fala tanto. Até tem muitas escolas muito boas no nosso país que se dedicam a passar esse lado humano da profissão. Mas é uma tendência nossa, às vezes quando a gente está lá em sala de aula, a gente está investindo grana ali no curso e a grana é curta, né? Você não pode correr o risco de reprovar para ter que fazer o curso de novo ou algo do gênero. Então é uma tendência nossa, a gente acaba se concentrando mais nas matérias que caem na prova, as matérias que caem em nota. E o lado humano, como eu disse, ele não é avaliado, ele não é avaliado, pelo menos com prova, com nota. Ele não reprova, é isso que eu quero dizer. Então, a gente tem a tendência a dar menos atenção para isso durante a formação, por mais que a escola seja bem intencionada, né? Eu gosto sempre de dizer, a Flight, por exemplo, é uma escola assim, que está sempre buscando desenvolver as pessoas também no lado humano, não só na parte técnica. Por isso que eu sou fãzaço mesmo, e a Flight aqui de Porto Alegre. Então, só para deixar registrado que eu realmente sou fã dos caras por causa disso. Voltando ao nosso assunto aqui da formação humana, galera, é fácil lidar com pessoas? Pode dar um pause no vídeo nesse momento se você quiser pensar um pouquinho. Eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre aquela frase que todo mundo fala do processo seletivo. Eu adoro lidar com pessoas, conhecer novos lugares, novas culturas. Fala pra mim, cara, na verdade, na real, aqui preto no branco, tá? Só nós dois. O que é lidar com pessoas? Lidar com pessoas é um desafio monstruoso. É difícil. É muito difícil. É uma troca de energia constante. Ora você está se carregando positivamente e ora parece que a sua energia é literalmente drenada. É desafiante pra caramba. Você tem que se adaptar a 220 perfis diferentes durante 8, 10 minutos de um embarque. É muito desafiador. Então trabalhar com pessoas é desafio. Anota isso. Trabalhar com pessoas é um desafio. E o que te ajuda a conseguir lidar com um desafio? Planejamento. Você tem que se planejar. Se você vai lidar com pessoas sem um planejamento daquilo que você tem que observar, daquilo que você tem que saber lidar, daquilo que você tem que dominar, você está ali a passeio. Minha opinião, você está ali a passeio. Tá? Então, assim, primeira coisa, saber lidar com pessoas é gostar de desafios e saber como lidar com o desafio. Como que você reage a desafios? Para pensar um pouquinho sobre isso. A segunda parte da comunicação humana, eu digo isso, e inclusive disponibilizo no site, no meu site, no site do treinamento, que é http://voar.crieresultados.com.br. Eu disponibilizo uma ferramenta lá de avaliação da tua comunicação. A comunicação, é o que eu digo, ela é a principal ferramenta de um comissário de voo. Porque é através dela que ele executa 90% do trabalho dele. E agora a gente vai voltar a falar do idioma. Lembra daquilo que eu te falei, que o idioma, ele é um pré-requisito técnico para que você seja chamado lá para o teu processo seletivo? Geralmente está descrito nas exigências para a vaga lá, ter idioma nível tal. Beleza. Então o que acontece? A comunicação, como ela é a ferramenta mais importante do comissário de voo, percebe o seguinte, eu posso me comunicar com você sem abrir a boca. Não posso. Posso fazer qualquer gesto. Se você olha para alguém caminhando do outro lado da rua, essa pessoa está lá caminhando,
olhando as vitrines bem tranquilamente. O que você diria dessa pessoa? E se a pessoa está lá do outro lado da rua, caminhando, super rápida, olhando para o relógio, o que você diria dessa pessoa? Percebe uma coisa, você não viu, você não conhece a pessoa, mas aquela pessoa lá, ela emitiu uma comunicação. Ela passou se ela está disponível para uma abordagem, para perguntar alguma coisa, ou não. Ela está emitindo uma mensagem, mesmo sem abrir a boca. Isso é muito importante que você perceba. A comunicação, ela é feita 58% pela tua linguagem corporal. 37%, eu acho que é. 37% é pela tom e volume de voz. E só 7% efetivamente é sobre as palavras que você utiliza. Então, percebe uma coisa, se eu sei me comunicar, e eu sei fazer isso no meu idioma, e em outro idioma, a minha capacidade de comunicação, ela é ampliada. Ou seja, eu consigo, a minha abrangência de comunicação agora é sobre um grupo muito maior de pessoas. Eu consigo impactar mais pessoas através da minha capacidade de comunicação. Bom, eu preciso trocar meu slide. A gente continua esse assunto em um clique. Já volto. Pronto, já tomei uma água e melhorei também a minha comunicação. Né? Nada como tomar uma água para a gente continuar falando bem. Bom, como eu ia dizendo, a capacidade de comunicação de um comissário é 90% das ferramentas que ele tem à disposição dele para resolver inúmeras situações a bordo. Por quê? Porque estaremos lidando com pessoas e é a nossa comunicação que faz com que a gente consiga interagir com essas pessoas. Logo, é uma das ferramentas mais importantes e uma das capacidades do comissário de voo que é mais avaliada num processo seletivo também. Então, eu gostaria que você chamar a atenção de vocês para uma coisa. Tem muita gente que me procura dizendo: ah, Luciano, eu fui para a seleção, eu falei isso, eu falei aquilo, será que foi o que eu falei? Olha só, não tem como saber. Sabe por quê? Porque a gente não estava lá, só você estava lá. Eu não sei o que a sua expressão facial estava passando, eu não sei qual que era a sua expressão corporal quando você estava lá, ou se você estava mantendo a sua postura. Eu não sei qual era a mensagem que o seu corpo estava transmitindo naquele momento. Então, isso é algo que você vai ter que transformar. É por isso que eu sempre digo, você passa por uma transformação. Então, não tem problema nenhum se você não é uma pessoa que, eu nunca cuidei da minha postura. Não tem problema nenhum você ser assim, desde que agora que você se propõe a ser um comissário de voo, que você se propõe a trabalhar na linha de frente de uma companhia aérea, que você aprenda a cuidar disso e aprenda a determinar qual é a mensagem que você quer que a sua postura passe, tá? Porque através da nossa comunicação é que nós vamos gerar conexão com as pessoas. A comunicação, ela pode ser feita de inúmeras formas. E essa conexão também pode ser feita de inúmeras formas. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, até porque nosso tempo é limitado, tá? Mas pessoas que são visuais. Pessoas que são visuais são aquelas pessoas que se comunicam enxergando literalmente imagens do que elas estão falando. São pessoas que falam assim, exatamente, muito acelerado. Frequentemente, eles oscilam o volume da voz deles e eles não medem muito o volume de onde eles estão. Então, são pessoas que frequentemente podem entrar num elevador falando muito alto e não regulam esse volume da sua voz. São pessoas que tem um ritmo de fala mais rápido e
não regulam muito bem esse volume. São pessoas que enxergam aquilo que estão falando. São pessoas visuais. Você acha que essas pessoas visuais vão conseguir se conectar com pessoas que na sua comunicação utilizam aquilo que sentem para se comunicar, como as pessoas sinestésicas? As pessoas sinestésicas, elas têm um ritmo de fala muito mais lento. Elas se comunicam através de sensações. Então, uma das características é ela falar de forma mais lenta, mais pausada, porque ela precisa se conectar com aquilo que ela sente na hora de se comunicar. Geralmente, o sinestésico deixa o visual quase louco, porque o visual já terminou a frase do sinestésico umas 10 vezes na cabeça dele, antes do sinestésico chegar no final da frase. Tá percebendo como você saber qual é o sistema representacional dessa pessoa vai fazer com que você consiga gerar conexão muito mais rápido? Isso é só para você ter uma ideia de como é a conexão que pode acontecer ou não acontecer de acordo com a tua comunicação. Isso faz parte da tua formação humana. Você saber adaptar o seu ritmo de fala com quem você está falando gera conexão muito mais rápida. Olha, eu podia ficar aqui, tem um módulo inteiro sobre comunicação e sobre como gerar comunicação no plano de voo. A gente poderia fazer uma semana de aula só sobre comunicação e a gente ainda não teria abordado todos os temas. Mas é importante que você perceba, essa aula é principalmente para isso, para que você perceba que isso não é algo que pode ser ignorado. Isso é algo que alguém que vai trabalhar com pessoas em uma situação, em situações, dentro de um lugar confinado, em que é você que tem que resolver muitas vezes essa situação, é algo que você tem que dominar. Quanto mais você dominar, mais você vai conseguir dar conta do recado, mais você vai conseguir dar conta dos desafios que eu acabei de falar, que lidar com pessoas é. Tamo junto até aqui? Então olha só. Outra coisa que é muito importante da formação humana dos comissários são a questão de valores. Não só você conhecer os seus próprios valores, mas conhecer todos os valores e entender para que as pessoas usam valores. Todo mundo lê lá na parede da Azul, quando vai lá na UniAzul, né? Os valores da companhia aérea. Legal, para que serve valor? Então deixa eu te explicar. Valor é algo que você utiliza para tomar decisões na sua vida. Todas as decisões da sua vida, conscientes ou inconscientes, vêm dos seus valores. Ter consciência de quais são os seus valores e entender quais são os valores dos outros faz com que você entenda não só a sua tomada de decisão, mas também a tomada de decisão de outras pessoas. Fica mais fácil você compreender o mundo, o universo da outra pessoa. E aí, quando a gente está falando de outra pessoa, de conhecer o universo da outra pessoa, é impossível a gente não cair no assunto empatia. Eu pergunto para muitas pessoas, o que um comissário tem que ter? Eu sempre escuto, empatia. Ah, legal. E aí eu pergunto, mas em qual das vias? E a pessoa diz, oi? Confirme? Em qual das vias? Você já reparou que empatia é uma via de duas mãos? E como comissário de voo, você tem que saber usar essas duas vias? Vamos raciocinar. Segue a minha linha de raciocínio, olha só. Eu posso tanto precisar me colocar no lugar dos outros, para entender o que eles passam e sentem, como eu preciso também saber fazer com que os outros se coloquem no meu lugar, para saber
quais são as minhas limitações, como eu me sinto e aquilo que eu posso e não posso fazer. Frequentemente você vai ter que saber fazer isso através da empatia. Conhecer ferramentas que te possibilitam usar isso, cara, é fundamental. Fundamental para a tua jornada, para o teu dia a dia, resolvendo situações com pessoas dentro da cabine de um avião. E eu iria até muito além, eu falo isso porque o nosso foco aqui é ser comissário de voo, mas eu te pergunto, você não tem isso dentro da sua casa? Com a sua família? Dentro do teu relacionamento amoroso? Você não tem isso? Com seus colegas de trabalho onde você trabalha hoje, você não tem situações assim? Percebe uma coisa, que quanto mais desenvolvimento humano você tiver, melhor vai ser a tua capacidade de gerenciamento de situações e melhor vai ser o teu desempenho, independentemente da profissão, desde que haja pessoas envolvidas. É muito importante a gente tomar essa consciência e parar de ficar pensando só dentro da caixinha da aviação. Inglês de aviação. Gente, inglês é inglês. Você sabe ou você não sabe. Ponto. Inglês de aviação, poxa, não sei inglês, vou lá estudar inglês de aviação. Só termo técnico. Exigência lá em cima, conhecimento lá embaixo, frustração certa. A gente estuda isso no plano de voo, inclusive sobre níveis de aprendizagem, tá? Para que a gente entenda também um pouquinho. A gente fala muito sobre zona de conforto, mas não é o tema aqui, mas eu quero dizer para vocês que existe a zona da paralisia também. Aquela que faz com que você fique cristalizado. É importante conhecer isso. Ó, voltando aqui, persuasão. Você tem que conhecer técnicas de persuasão, uma vez que você se propõe a lidar com pessoas, é mandatório. É mandatório, você tem que entender de persuasão. E para entender de persuasão, você tem que conhecer seus pontos fracos, você tem que conhecer seus pontos fortes. Não é para passar na seleção, galera. A gente tem que expandir a mente. Cara, passar na seleção é só a pontinha do iceberg. Porque quando você estiver lá dentro de uma cabine, você vai ter que gerenciar as situações. E você tem que saber com o que você consegue lidar e com o que você não consegue lidar. E não tem vergonha nenhuma em você dizer, eu não consigo lidar com tal coisa. Pelo contrário, demonstra autoconhecimento, autocontrole, responsabilidade. De eu falar, ó, Edu, não dou conta disso aqui, você assume? E o Edu vai assumir aqui. A gente faz isso aqui na equipe e isso eu utilizo na minha vida. Tem muita coisa que eu não domino. Eu estou passando um pouco do que eu aprendi para vocês, mas eu estou sempre aprendendo. Todo dia que eu vou voar eu aprendo uma coisa nova, com alguém da minha tripulação, com algum passageiro, com alguma situação, todos os dias, galera. Então, a gente tem que conhecer nossos pontos fortes. Não é só para saber vender isso no processo seletivo. Vamos pensar além, vamos ser um pouquinho mais profissional, tá? Conhecendo seus pontos fortes e fracos, cara, é evidente, você vai identificar oportunidades de melhorias. Identificando oportunidades de melhorias, sabendo exatamente aonde você tem que melhorar, você já começa a ter uma luz, o que é que você pode fazer para melhorar naquilo lá. Porque você não vai melhorar só com intenção. Você precisa de ação. Você tem que se mexer. Só uma intenção não vai fazer com que você resolva os seus pontos de melhorias, tá? É legal toda essa parte de conhecimento humano, de desenvolvimento humano, por quê? Porque isso faz com que você conheça muito bem o seu perfil. E é muito comum eu escutar de alunos dizendo assim, poxa, Luciano, eu sempre fui apaixonado pela companhia tal, mas depois do treinamento eu percebi que o meu perfil é muito mais da companhia da outra companhia. E é tiro e queda. Isso
mostra uma maturidade sobre o teu autoconhecimento. E você não fica queimando cartucho, tá? Ao longo da sua vida. Por isso que é muito importante você conhecer o seu perfil. E isso, quando você conhece muito bem o seu perfil, quando você está num processo seletivo, o nível de maturidade percebida por quem está conversando com você é outro completamente diferente. Porque lembra daquela pessoa que você viu caminhando lá do outro lado da rua e que ela transmitiu uma mensagem? Então, no processo seletivo você também transmitiu uma mensagem. E nós seres humanos, somos muito bons em filtrar isso. O pessoal do RH, então, cara, eles são treinados para isso, formados nisso. Então não tem como vocês ficar escondendo coisa. Ou você é, ou você não é. Você tem que parar desse negócio de ficar procurando a diquinha disso, a diquinha daquilo. Cara, você tem que procurar ser. No momento que você for aquilo, vai ser verdadeiro. Você vai transmitir isso. Até através da sua forma de caminhar. Você vai transmitir aquilo que você é. E você tem que entender o que um comissário de voo tem que ser. Tá? Olha só, vamos falar aqui também que a formação humana do comissário de voo, ela contempla você conhecer técnicas de gerenciamento de conflito. Você tem que saber o que aumenta um conflito, o que diminui um conflito, o que faz com que esse conflito, o que faz eu tomar a decisão se eu intervenho agora ou deixo a coisa correr um pouquinho mais para depois intervir. Eu tenho que ter ferramentas que me deem um norte com relação ao gerenciamento de conflito. Quem nasce sabendo gerenciar conflito? Gente, eu não aprendi, mas graças a Deus, ao longo da minha vida e de muitos treinamentos que eu realizei, eu tive acesso a ferramentas que me ensinaram isso. Então, é muito importante que você invista o seu tempo com relação a esse desenvolvimento de gerenciamento de conflitos. E tem muito teste de personalidade por aí que é aplicado nos testes das companhias que deixa bem claro o seu perfil comportamental. E eu vou te falar o seguinte, lá no resultado do teste diz o seguinte: evita conflitos. Aí eu gostaria de te perguntar uma coisa. Um comissário de voo pode evitar conflitos? Pode fazer de conta que o conflito não existe? Eu, através da minha experiência, te digo, certamente não. Ele tem que ser a pessoa que identifica e age. Identifica, percebe e entra em ação. Tá? Vamos lá. Saber alterar estados comportamentais. Cara, isso você vai usar todo santo dia se você souber, se você aprender como fazer, tá? Porque você vai ter, muitas vezes, alguém com medo de voar. E como que você altera um estado de medo? Como que você altera um estado de pânico? Como que você altera um estado de nervosismo? Como que você altera um estado de irritação? Como que você altera um estado de euforia? Você vai estar lidando com pessoas têm comportamentos, saber gerenciar, saber alterar esses estados comportamentais, estado de extrema tristeza. Saber alterar esses estados nas pessoas vai te ajudar muito com aquilo que você tem que executar no seu dia a dia. Percebe que todas essas coisas que eu estou falando para vocês aqui não é para passar na seleção, galera. É para para você saber desempenhar a sua função muito bem. Não é à toa que eu chamo isso de formação, porque não é esqueminha para passar na seleção. É literalmente para levar o seu desempenho, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, para as alturas. E para isso, existe mais uma coisa da tua formação humana que eu recomendo que você estude. São gatilhos mentais. E ontem, pela aula que vocês tiveram ontem, através do gatilho mental da história, que foi um dos gatilhos mentais que eu ensinei para vocês,
eu tenho certeza que vocês já perceberam o poder que é você saber usar e gerenciar esse gatilho mental de forma íntegra. Isso é muito importante. Galera, presta atenção, anota o que eu vou dizer agora. Qualquer gatilho mental usado sem integridade vai arruinar a sua vida. Qualquer gatilho mental utilizado sem integridade vai arruinar a sua vida, tanto pessoal como profissional. Existem inúmeros gatilhos, eu vou falar alguns deles para vocês. Por exemplo, existe o gatilho da reciprocidade, e eu vou dar um exemplo sobre esse gatilho, vou explicar ele para vocês. O gatilho da reciprocidade consiste em quando você faz algo por alguém de forma íntegra, de forma verdadeira, completamente fora do contexto, algo que você não precisava fazer. A tendência é que essa pessoa pelo qual você fez isso queira te agradecer. Agradecer vem de obrigado. Obrigado vem de obrigação. A pessoa, ela sente obrigação em retribuir. Eu não sei como foi a criação de vocês, mas a gente morava num bairro relativamente calmo e a gente tinha vizinhos, né? Minha mãe costurava em casa e eu lembro sempre que a vizinha, quando ela fazia bolo, ela mandava um pratinho com uma fatia generosa de bolo. E a gente, óbvio, né, chegar a receber aquele bolo quentinho no meio da tarde, assim, a mãe já corria, fazia um café e dizia, olha, a vizinha fez bolo e tal, vamos sentar aqui, vamos comer e tal. E eu me lembro da minha mãe na mesa dizendo, agora eu preciso fazer um bolo para devolver o pratinho dela. Percebe uma coisa? A vizinha não precisava ir lá levar o bolo. Mas ela fez aquilo de forma íntegra, de coração ela fez aquilo. Percebe que o sentimento que existia na minha mãe era quase impossível ela devolver o pratinho vazio. Ela se sentia obrigada a retribuir aquilo que estava sendo feito. Quer ver só uma coisa? Mulheres, vocês recebem uma flor do homem que vocês amam, ou da pessoa que vocês amam. Você recebe uma flor, tá? Ela tende a funcionar, se você perceber que o recebimento dessa flor é de forma íntegra. Mas, e as mulheres têm isso muito, muito bem desenvolvido, se por 1 milésimo de segundo você suspeitar que essa flor é para tentar te manipular, isso vai funcionar? Então, aqui você percebeu a importância da integridade. E quando você aplica o gatilho da reciprocidade no seu networking, por exemplo, quando você ajuda pessoas a se desenvolverem, quando você ajuda pessoas a se desenvolverem. Quer ver um exemplo? No Plano de Voo nós temos as salas virtuais onde todos participam de sessões de conversação. Mesmo pessoas que têm o idioma, que têm facilidade com o idioma, entram. Por quê? Porque é uma das coisas que eu ensino, porque você... Qual é a tendência? Eu sei inglês. Todo dia eu marco uma sessão com você. Eu te ajudo a te desenvolver em algo que é um ponto fraco seu. Só que você entrou na companhia aérea muito antes do que eu. Qual que é a tendência de você que está lá dentro agora, que tem acesso ao RH, que pode talvez até fazer uma indicação, não estou dizendo que isso vai fazer você entrar ou não, eu confio plenamente nos processos seletivos que são realizados em todas as companhias, mas o fato é que a aviação valoriza muito a indicação para levar a pessoa talvez a um processo seletivo. Depois é com ela que tem que ter as habilidades dela para passar. Mas percebe uma coisa,
você constrói o seu networking de uma forma íntegra, usando, por exemplo, esse gatilho que eu acabei de explicar, que é o gatilho da reciprocidade. O gatilho da reciprocidade é um gatilho muito poderoso mesmo, que se for aplicado com integridade, pode te trazer um caminho muito mais fácil para ser trilhado. Né? Eu sempre digo, você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vá acompanhado. É sobre isso que a gente está falando aqui. Outros gatilhos mentais para vocês terem uma ideia, gatilho da especificidade, que é aquilo que faz com que você tenha credibilidade, gatilho da similaridade, aquilo que faz as pessoas se sentirem mais próximas de você, gatilho da escassez, aquilo que traz urgência de ação, gatilho da conversa, aquilo que torna você mais envolvente, gatilho da comunidade, esse é muito legal, né? Eu sempre uso esse exemplo, o cara vai lá, compra uma Harley Davidson que só tem um banco para viajar sozinho, uma moto estradeira, um banco para viajar sozinho, né? Easy Rider, loucão. A primeira coisa que o cara faz é entrar num grupo de motociclista. Nós temos a necessidade de pertencermos a uma comunidade, a grupos. Então é um gatilho muito poderoso que pode ser utilizado também. Gatilho da prova social, esse aqui é clássico, né? Restaurante lotado, restaurante vazio. Você vai aonde? No lotado, porque a comida deve ser muito melhor do que está vazio. Prova social, né? Gatilho da autoridade, esse aqui como comissário você tem que saber utilizar também. E gatilho da antecipação. Quem não quer saber de algo antes do que os outros? A Azul utilizou esse gatilho com todo mundo quando ela foi iniciar suas operações no Brasil. Ela também utilizou o gatilho da participação quando ela pediu que todo mundo ajudasse a escolher o nome da companhia aérea. Então, deixa eu ir lá, trocar meu slide de novo. O Edu provavelmente vai querer alterar o cenário agora, porque eu vou voltar aqui para falar para vocês. Caso você ainda não tenha percebido, qual é a oportunidade escondida? Já volto. Ô Edu! Ah, eu troco? Olha, eu mereço. Bom, continuando aqui os nossos assuntos da nossa aula. Bom, olha só. A gente resolveu falar agora, eu resolvi falar para vocês sobre a oportunidade escondida. Galera, caso vocês não tenham percebido, uma das iniciativas que eu tive ao, por exemplo, criar um treinamento voltado todo para o lado de desenvolvimento humano, é justamente porque existe um gap muito grande na formação desses profissionais. E eu preciso que vocês entendam o seguinte, por que tem tão pouca gente que consegue entrar nesse mercado? Vou explicar para vocês aquilo que eu acredito que seja um dos fatores fundamentais, tá? Principalmente porque uma triagem, sabe aquela parte online que acontece do processo seletivo? Essa parte é a parte que filtra a formação técnica que as pessoas têm. Se você está acompanhando a aula e está prestando bastante atenção, você viu o que compõe a formação técnica. E é justamente aquilo que é verificado através dessa triagem online. O que é uma triagem? É uma verificação de itens básicos, né? Itens primordiais para que você possa desempenhar a função que eu como empresa, estou me colocando na condição de buscar no mercado. Então, para que eu
pegue profissionais do mercado, eu quero que eles tenham, no mínimo, essas especificações. Então, eu avalio essas especificações e trago para uma próxima fase no processo seletivo as pessoas que têm, no mínimo, aquela parte técnica básica. Mas repara o seguinte, num processo seletivo, durante uma entrevista, durante uma dinâmica, durante testes de personalidade, eles não estão avaliando nenhuma capacidade técnica no caso de comissários de voo. Toda essa parte do processo seletivo avalia justamente a sua formação humana. A natureza da atividade do comissário é lidar com pessoas. Por isso que o lado humano do comissário é muito importante. Se você esteve acompanhando, se você estava concentrado nessa aula aqui, você já percebeu isso, que o comissário ele tem duas funções. Uma função técnica, que é a segurança preventiva e reativa, como a gente já viu. E a outra é a função comercial que ele exerce. Por que ele exerce essa função comercial? Ainda gosto de subdividir essa função comercial em imagem e atendimento, que é onde entra o lado humano. E por que essa parte é tão importante para a companhia? Porque, olha só, quando o passageiro ele compra a passagem, ele não vai se lembrar dessa companhia aérea pelo site onde ele comprou a passagem. Ele não vai se lembrar da companhia aérea pelo aplicativo onde ele fez o check-in. Ele vai se lembrar dessa companhia aérea pelo momento em que ele consumiu aquilo que ele comprou. A experiência desse cliente a bordo do avião é que vai montar essa imagem. Então a gente precisa entender que todo produto e todo serviço ele tem uma embalagem. E essa embalagem é a imagem que o cliente carrega com ele daquilo que ele comprou. Quem é que está com o cliente, com o passageiro, no nosso caso aqui, viagem de avião do ponto A ao ponto B, quem é que está com o cliente no momento que ele consome aquilo que ele comprou? São os comissários de voo. E a imagem desses comissários, a imagem, eu não estou falando aqui do teu batom, da tua maquiagem, se você usa barba ou não, eu estou falando da imagem gerada pelo teu comportamento, pela tua postura, pela forma de linguagem de você se expressar. Lembra? 58% da tua comunicação é feita através do teu corpo. Então, por que a companhia realiza processos presenciais na sequência? Porque ela quer avaliar essa imagem, ela quer avaliar todo esse lado humano seu, para saber se esse comportamento está alinhado à imagem do serviço que ela presta. É isso. Então, isso é um processo seletivo. Aqui está a oportunidade escondida. É você investir no seu desenvolvimento humano, para, através do seu desenvolvimento humano, você mostrar um desempenho diferente, um desempenho superior justamente com as pessoas. Então percebe uma coisa, o teu objetivo ele não pode ser aprovado no processo seletivo. O seu objetivo tem que ser conseguir lidar com pessoas e o desafio que isso representa. Antes de eu finalizar, eu queria dar mais um recado para vocês. Onde estão as pessoas hoje em dia, galera? Onde elas estão? Eu vou mostrar para vocês aonde estão as pessoas. Segura aí. Aqui. É aqui que as pessoas estão hoje. A grande maioria do tempo das pessoas está aqui. Você provavelmente está me assistindo através de um dispositivo como esse aqui. E cada vez mais esse dispositivo vai estar presente na nossa vida. E o que eu quero que vocês entendam, antes da gente finalizar,
é que o posicionamento de vocês em uma rede social passa uma imagem. Se eu falar agora, o politizado, você vai lembrar de algum amigo, justamente pela rede social. Se eu perguntar para você agora, o engraçado, você vai lembrar de alguém, provavelmente através do comportamento de uma rede social. Se eu perguntar para você, o guloso, o faminto, você também vai lembrar de alguém que provavelmente faz postagens sempre de comida. Se eu perguntar para você, o atlético, você provavelmente vai lembrar de alguém que vive na academia. Então, nós geramos uma imagem através das nossas redes sociais. Você provavelmente chegou através de mim, através de uma rede social. Foi aquilo que você viu na minha rede social que talvez tenha feito você participar desse projeto e estar assistindo essa aula. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se propõe a ser a linha de frente de uma companhia aérea, alguém que é tão preocupado com imagem, alguém que é tão preocupado com a embalagem do seu serviço, porque ninguém, quando você fizer alguma coisa, ninguém vai dizer foi fulano que fez. Eu não sei na sua rua, mas na minha rua não é o Luciano que mora, é o comissário da companhia tal. Lá mora um comissário, no andar de cima mora um piloto da companhia X. É assim que a sociedade acaba se referindo a nós. Por quê? Porque a gente usa um uniforme, porque nós temos uma presença marcante, não porque somos seres especiais, é porque simplesmente chama a atenção. E uma vez que chama a atenção, você tem que saber lidar com essa atenção. Se você não estiver atento a essa atenção que você gera e que a aviação vai proporcionar na sua vida instantaneamente, você não vai nem entrar. Então, eu recomendo que você já comece a fazer isso desde hoje nas suas redes sociais. Desde hoje, desde o momento que você começou a se preparar, que você descobriu isso, que você quer a aviação, então promova a aviação. Faça com que a aviação seja algo benéfico. Eu, por exemplo, se você for ver a minha timeline, você jamais vai ver um post de uma aeronave que caiu em tal lugar. Caiu uma aeronave lá do outro lado do mundo. Não que eu não sinta, eu sinto exatamente isso. Mas eu não quero propagar o medo de uma indústria, da indústria que eu trabalho e da indústria que eu amo. A gente tem que ter noção, a gente tem que ter mais responsabilidade sobre isso. Eu não quero omitir, eu não quero mentir para as pessoas, eu não quero nada disso. Eu simplesmente tenho o meu livre-arbítrio daquilo que eu proponho propagar ou não. E eu não propago notícias que ferem o setor que eu amo, o setor, a indústria que eu estou inserido. Então, pensem sobre isso e reposicionem-se, principalmente nas redes sociais de vocês, com relação a isso. Sejam promotores e não detratores. Porque uma coisa é certa, a rede social de vocês, ela é monitorada, sempre vai ser. Não adianta você me dizer, mas a minha é bloqueada. Cara, sempre existe um jeito. Sempre existe. Uma das principais coisas que eu aprendi quando eu entrei na aviação é que nós não nos manifestamos sobre futebol, sobre crenças, sobre política e todo qualquer assunto que venha a gerar qualquer tipo de discriminação, de qualquer natureza. E assim nós vamos chegando ao final do segundo episódio da Jornada dos Comissários, onde a gente abordou as formações de um comissário de voo e qual a oportunidade latente que está lá gritando nesse mercado e que poucas pessoas perceberam, né? A sua capacidade de ter uma formação humana. Tem pessoas que têm isso já desenvolvido pela própria história de vida, por tudo aquilo que lidou durante a sua vida. Mas existem pessoas que precisam se desenvolver e precisam ir além, precisam se aprofundar. Por mais que a pessoa tenha já isso, percebe que quando você ganha ferramentas para potencializar algo que você já tem, simplesmente você se torna único. E é essa a proposta aqui. A proposta aqui é que
eu ajude vocês a se tornarem profissionais excelentes, porque uma vez que você for excelente, os resultados da sua profissão serão uma consequência de quem você se tornou. Então, eu te vejo amanhã no 3º episódio. Foi um prazer. Hoje a aula foi densa, foi longa, me perdoe, eu tentei ser o mais objetivo possível, mas eu tenho certeza que foi muito rico esse conteúdo. Gostaria de pedir mais uma vez, deixa aqui embaixo qual foi o insight que essa aula gerou em você. Como ela contribuiu para a tua formação. Foi importante? Não foi importante? Cara, deixa um comentário aqui para eu saber que você está me acompanhando e que eu e o Edu não estamos que nem louco nessa sala aqui falando com ninguém. Me conta um pouco da tua história, me conta um pouco da tua formação. Qual é a parte da tua formação que precisa de mais atenção? Coloca aqui embaixo nos comentários e eu te vejo amanhã no episódio 3. Vamos!